Uma das regras do iconógrafo é que ele nunca se esqueça da alegria de difundir os ícones no mundo. Eu sou muito feliz, muito realizado com o que eu faço. Escrever ícones é um estilo de vida, isso mesmo. A gente não pinta, mas sim escreve os ícones. A referência que a maioria das pessoas tem de mim tem a ver com a iconografia. Ele é um trabalho que garante o meu sustento e da minha família. E se você não sabe, minha esposa e eu temos 8 filhos. E sobretudo, é a forma que eu mais uso para meditar a palavra de Deus diariamente. E também, assim como a história dos santos. Porque sem a oração, o iconógrafo encontra-se morto para o mundo espiritual. E ainda que possuísse perfeitamente a técnica do ícone, mas sem oração, a sua obra sempre seria sem alma. Teologicamente, o ícone como tal se fundamenta em primeiro lugar na encarnação do Filho de Deus. A Igreja anuncia mediante a sua arte iconográfica a verdade eterna e divina de que Deus invisível se fez homem e habitou entre nós para a nossa salvação. O ícone, como diz o Catecismo da Igreja Católica, transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Um cristianismo sem rosto, sem história, sem face, seria a negação de si mesmo, porque o cristianismo é essa interação entre o humano e o divino, entre o carnal e o espiritual, entre o tempo e a eternidade. Para quem não está habituado ao estilo bizantino de artes visuais, pode estranhar ao se deparar com o ícone, porque ele foge muito do modelo tradicional, contemporâneo, moderno de pintura. Desde a composição das partes do corpo até a arquitetura e a vegetação existente nas cenas. E por isso, e por ser uma forma de oração na vida da igreja, a escrita dos ícones ultrapassa as correntes artísticas seculares. Portanto, eles são uma prova da tradição cristã sendo repassado de geração em geração, mesmo com as intermináveis perseguições aos cristãos. Por isso, hoje, além de todo o simbolismo espiritual e da graça de criar uma imagem para que outras pessoas possam rezar, escrever ícones significa ter compromisso na defesa da fé diante de um mundo que tem se esquecido da presença de Deus. É um ato de fé diante de uma sociedade que foi se aperfeiçoando em ridicularizar cada vez mais a manifestação da fé católica. E é a fé o primeiro requisito para ser um iconógrafo. Não estou dizendo aqui que você precisa ter muita fé, mas sim ter abertura para se tornar mais humilde, ou seja, desenvolver a virtude que nos ajuda a reconhecer a nossa miséria e a nossa grandeza pela misericórdia de Deus, como dizia São José Maria Escrivá. Na mesma medida que a graça de Deus age, produzimos imagens que serão canais para que outras pessoas possam rezar, sejam elas próximas a nós ou não. Escrever um ícone não é fruto de liberdade criativa, e eu gosto muito dessa ideia. Isso significa que as pessoas comuns podem aprender as técnicas e amadurecer uma vida de oração que lhes permitirão desenvolver suas habilidades na escrita de ícones sem precisar frequentar grandes escolas de belas artes. Existem alguns fundamentos que orientam a nossa atividade e vou comentar algumas com você. Por exemplo, o rosto. O centro da representação no ícone é sempre o rosto. É o lugar da presença do Espírito de Deus, porque a cabeça é a sede da inteligência e da sabedoria. O rosto é constituído em torno daquilo que chamamos tecnicamente como teoria dos círculos concêntricos, ou seja, 3 círculos de tamanhos diferentes e que possuam o mesmo centro.
No primeiro, normalmente dourado, está a auréola, símbolo da glória de Deus. No segundo, a cabeça, e nela aparece também a fronte, como sede da sabedoria, muito alta e convexo, de forma que apareça a força do espírito. O terceiro círculo compreende a parte sensual, da face, expressa a natureza humana da qual o personagem representado assumiu durante a sua vida. Os olhos, cujo olhar irradia para o público e que contém toda a atenção concentrada, são grandes, permanentes e grave. Já o nariz, com um movimento magro e vibrante sobre o sopro do Espírito, manifesta o amor de Deus. A boca é pequena, às vezes sendo desenhado quase como uma forma geométrica e está sempre fechada no silêncio da contemplação. Numa composição de um esquema iconográfico, também está presente as figuras geométricas e cada uma com um simbolismo específico. No ícone, por exemplo, do Cristo em glória, podemos notar a presença de pelo menos 4: o círculo, o quadrado, o triângulo e o losango. Vamos falar então primeiramente do círculo, que possui uma simbologia específica e muito abrangente, sendo o segundo símbolo fundamental no mesmo grupo que pertence o centro, a cruz e o quadrado. O círculo é uma extensão do centro. O círculo pode também simbolizar a divindade, considerada não apenas na sua imutabilidade, mas também em sua bondade difundida como origem, substância e consumação de todas as coisas. Na tradição cristã, dirá como o alfa e o ômega. O quadrado, em contrapartida ao círculo, é o símbolo da terra por oposição ao céu, mas é também, num outro nível, o símbolo do universo criado, terra e céu por oposição ao incriado e ao Criador. É a antítese do transcendente. Já o triângulo está intimamente ligado ao número 3, à Trindade, e, consequentemente, à divindade. O triângulo equilátero, ou seja, os 3 lados iguais, na tradição judaica simboliza Deus, cujo nome não se pode pronunciar, enquanto que, representando com a ponta invertida, ou seja, para baixo, simboliza a comunicação da divindade com a humanidade, o diálogo. O losango é o símbolo feminino por excelência e, conseguinte, matriz da vida. Algumas formas apresentam 2 triângulos isósceles adjacentes na base. Assim, significariam os contatos e os intercâmbios entre o céu e a terra, entre o mundo superior e o mundo inferior. No próximo encontro, nós vamos analisar um dos ícones mais reproduzidos na história, mais famoso na história, né? Que é o Pantocrator. E você vai ver um pouquinho da preparação para escrever um ícone. Então, espero por você.